Ce matin, nous reconnaissons ta présence, ta gloire, ta puissance au milieu de nous. Esta manhã reconhecemos a sua presença, a sua glória nas nossas vidas. Et nous disons que tu es le seul vrai Dieu adorable. E dizemos que tu és o Deus verdadeiro, único, adorável. Avant toi, il n'y a pas eu un Dieu, hors de toi, il n'y aura pas un autre. Antes de ti não havia Deus, depois de ti também não haverá outro Deus. Seigneur, nous voici cet avant-midi devant ton Senhor, eis-nos perante a sua graça esta manhã. De faibles pécheurs sauvés par ta grâce. Fracos pecadores salvados pela sua graça. Vivant dans ce corps, nous nous sentons encore loin de toi. Vivendo neste corpo, sentimos longe de ti. Seigneur, que ta parole nous aide à nous approcher de toi. E, Senhor, que a sua palavra nos ajuda a nos aproximarmos perto de ti. Parle à ton peuple. Fala ao teu povo. Console nos cœurs. Consola os nossos corações. Nous chassons toute puissance contraire. Expulsamos toda a força contrária. Facilite la compréhension plus faible parmi nous. Facilita a compreensão mais fácil no nosso meio. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous l'accordes pour que notre joie soit parfaite. Se nós pedimos uma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouça para que a nossa alegria seja perfeita. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Em nome do Senhor Jesus nous avons ainsi Cristo, prié. assim oremos. Amen. Amém. Voudrions vous asseoir s'il vous plaît. Podemos assentar, faz favor. On peut acclamer pour le Seigneur. Podemos aplaudir. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Nós reconhecemos a graça do Senhor em nós, Il nous a encore agréé ce matin devant son trône. porque Ele nos fez mais aproximarmos perante o Senhor. Et j'ai toujours dit qu'un peuple qui reçoit l'invitation du roi, c'est un peuple béni. Cada vez eu digo, o povo pela qual que recebe o convite do rei é um povo abençoado. Et je dis à tout et chacun de vous que vous êtes bénis ce matin parce que le Seigneur vous a agréé. Eu digo a todos vocês que são bem-aventurados porque o Senhor vos agrada na sua Je presença. veux que ce matin, Dieu parle à tout et chacun de nous, qui ne nous parle pas seulement à travers les oreilles, qui nous parle aussi dans nos cœurs. Gostaria que o Senhor, nesta manhã, nos fala e fala a cada de nós. Não é apenas nossos ouvidos, mas para nos falar também no nosso Chacun a coração. son problème, ses difficultés, ses émotions, ses qu'est-ce. Et quand nous nous approchons du Seigneur, comme lui, le vrai fils de David, nous voulons qu'il réponde
aux questions de son peuple et que les gens sortent ici dans la joie pour dire que Dieu nous a réellement parlé. Cada tem as suas preocupações, as suas emoções, os seus problemas. Mas gostaríamos que quando aproximamos perante o Filho de David, que é o verdadeiro Senhor, que responda a cada situação de cada de nós. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Também saúdo todos do mundo que nos acompanha através do Facebook. Que o Senhor vos abençoe. 1er Roi, chapitre 2. Primeiro dos Reis, capítulo 2. Nous sommes dans 1er Roi, chapitre 2. Estamos no Primeiro Rei, capítulo 2. Nous lisons 1er, 2e, on saute directement pour lire le verset 5. Lemos o primeiro, o segundo, depois saltamos para podermos ler o versículo 5. Il est écrit. Está escrito. Qu'on arrache le micro. Qu'on arrache le micro. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois ser o homem. Verset. Qui sait ce que m'a fait Joab, fils de Tchérija, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il l'a versé pendant la paix le sang de la guerre. Oui, le sang de la guerre. Et il a mis le sang sur la gueule, sur la ceinture qu'il avait au rein. Oui, c'est ça. Traduis rapidement. E também tu sabes o que me fez Joab, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Palavra do Senhor. 2 Samuel chapitre 23, on lit le verset 4. Segundo Samuel capítulo 23, lemos o versículo 4. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota na terra. Hébreux chapitre 1er, verset 8 jusqu'au 9e verset. Hebreus Nous capítulo lisons le verset 13, il est écrit. Verset 8. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Éternel, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sceptre de equidade é o sceptre do teu reino. Qui a aimé la justice, qui a haï l'iniquité, et pourquoi, ô Dieu t'a oint, dis-lui de joie de tes égaux. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura. On s'arrête là parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. Paramos por aí porque tenho muita coisa para dizer hoje. Nalingi Montunion soit la nana avec beaucoup d'attention et je regrette pour les gens qui vont venir en retard parce qu'aujourd'hui on va beaucoup parler. Quero que cada de nós acompanhe-me com muita atenção, mas lamento para os que vão atrasar, porque hoje
temos muita coisa para falar. Nalingi pour rappeler bandeko yo bayoka kabiso te, c'est-à-dire que mbala na bango ni bosso ya koyeza lelo. Gostaria de dizer aos que não nos acompanham, isto é pela primeira vez que vir neste lugar. Même na bandeko yo bazala na difficulté ya comprendre l'idée ya Nzambe asala bino grâce pe apesa biso capacité ya koloba po mutu nyonso asimba atanga likanisi na Nzambe. Mesmo os que não conseguem acompanhar, que Deus nos faz a graça e acompanhar e nos dar a facilidade de nos fazer entender e compreender. C'est-à-dire makambo Nzambe koma na Bible. Quer dizer, as coisas pelas quais Deus escreveu na Bíblia. Les uns peuvent appeler ça l'histoire. Alguns podem chamar daquilo a história. São coisas que já aconteceram. Mas irmão da nossa igreja, Paulo, tinha dito: as coisas que foram escritas, ce qui a été écrit d'avance, as coisas que foram escritas antes, été écrit pour notre instruction. Foram escritas para a nossa instrução. Quer dizer, Adam, pode ler o Adão, Isaac, Abraão, Nzambe akoma makambo wana pour que cela serve l'enseignement, l'instruction pour nous aujourd'hui. Deus escreveu essas coisas para podermos servir da esperança e do ensinamento hoje em dia. Estamos a estudar o testamento de David. Testamento de David, ezali maloba David atikela ki mwana na Salomon, lokola ba instruction qui devait accomplir pour assurer la continuité de son royaume. O testamento de David são as palavras de David que deixou ao seu filho para servir como instrução, para continuar com ter a garantia do seu reino. Alors, pensez mato e pay attention. Tenha os seus ouvidos, a sua atenção. Voilà eloko ya liboso David abandi koloba. Eis aqui a primeira coisa que David começou a dizer. Tozana David. Temos o David comme le père, como o pai. Tozana Salomon. Temos também o Salomão comme le fils, como o filho. Yoka, escuta, alumine. Diz o que? Papel Ezer, banda écriture wana, premier roi. Dos reis. Chapitre 2. Capítulo 2. Naebi que totanga ki yango. Pensei que já lemos. Mais nalingi totanga yango malembe. Mas gostaria que nós lemos devagar. Premier roi chapitre 2 verset 1er jusqu'au 2e. Il est écrit: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: E aproximaram-se os dias da morte de David e deu ele ordem a Salomão seu filho dizendo: Je m'en vais par les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Merci. E eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Explication à la lecture totale. Pedimos que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura que acabamos de ler. David azalaki na maloba ya testament. O David tinha as palavras de testamento, de recommandation que Salomon devait accomplir. Ou seja, da recomendação pela qual o Salomão deveria cumprir. Mas escuta a coisa que ele diz. Salomão, meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, a morte. Mas tu sois un homme. Sê homem. Je me pose des questions que moi-même je vais répondre. Eu pergunto a mim mesmo e eu responderei. Quem se encontrava perante o David, o Salomão, era mulher ou homem? Era um homem. Je vous pose la question. Uma pergunta. Era homem ou mulher? Está perante ao profeta dizendo ser homem. Quer dizer, não é homem.
Comment David a dit Salomon? Como David disse Salomão, Zala mobali. seu homem. C'est quoi Zala ngana diboso? Mas antes era quem? Zala mobali. Seu homem. Tosa Nzambe. Obedeça a Deus. Chega monto a Tosa Nzambe zala mobali. Quer dizer, quem obedece a Deus é o homem. Bom, moi c'est Tosa Nzambe. E a mulher não pode obedecer a Deus. Zala mobali. Seu homem. Sois un homme. Seu homem. Zala mobali. Seu homem. Yoka. Escuta. Tosa Nzambe. Obedeça a Deus. Ponzamba kokisa maloba oya lakaki. Para que Deus cumpra as palavras pela qual Ele quer. Je manquerai jamais un successeur E sur mon trône. nunca faltarei sucessor ao meu trono. Sois un homme. Seu homem. Je ne peux pas avancer comme ça. Il faudrait que je vous donne l'explication de cette pensée de David. Comment il insistait que Salomon soit un homme. Não posso avançar assim sem todavia dar a explicação deste pensamento de David, dizendo ao seu filho: ser homem. Sois un homme. Ser homem. Tosa. Obedeça Maloba ya Nzambe. as palavras de Deus. Pekobosa na Joab te. C'est E ce não que j'expliquerai esqueça aujourd'hui. de Joab. É aquilo que eu vou explicar hoje. Avec ta sagesse, Com a tua sabedoria, tu vas venger Joab. vai vingando a Joab. Mais avant de faire quoi que ce soit, Mas antes de fazer qualquer coisa, sois un homme. ser homem. Motuna la mesa boye. A minha pergunta é o seguinte: C'est que Salomon a comme un mobali, toi zalaka mobali. isto é, Salomão torna-se homem ou já era homem? Voilà l'importance de l'explication. Eis aqui a importância da explicação. Pour ceux qui sont dans l'église, Salomon zala mobali. Porque se for numa igreja dizendo Salomão ser homem, L'explication est zatée. sem nenhuma On explicação, comprend de pourquoi David a le bac à Zambou. nunca vai compreender o porquê de David dizer que ser o homem é o seu filho. Pour Makambo ya testament, Porque as coisas do testamento okoki ko exécuter en moté. não pode executá-lo Somos a mobali te. se não és homem. Amém. Donc mutu abundaka Quem peleja mobali. é o homem. Mutu asala na musala Quem trabalha mobali. é o homem. Yango critique lobi. É por isso a escritura confirma: Mobali akotika ndako balobi mwasi akotika te o mobali. homem deixará os seus pais a casa, mas não é a mulher. C'est que mobali ka moto abujaka. Isto é o homem que mexe-se. Lokola biso tote ala il faut tozala ba témoin. Como nós pregamos, devemos ser testemunhas. Namona Eu já vi Israël bazobunda. Israel a combater o pelejado. Basangani. Ajuntaram-se. Nanga mususu Israël. E no outro lado de Israel, Nabo ba Philistin. o outro lado, filisteus, Bazotala. olhando-se. Nana kobunda. Quem vai Nana pelejar? kobunda. Quem vai Bamona pelejar? na ngamba ba Philistin. De repente, ao lado dos filisteus, Mabelaki mwasi be mobali. quem saiu? Era mulher ou homem? Mwasi be mobali. Era mulher ou Mobali homem? moko abimi. Homem apresentou-se. Komone Goliath. Chama-se Golias. Siko Goliath atali Israël mobimba. Golias olhou em todo Israel. Abibolu kelanga pe mobali. Disse também: procura-me homem. Siko wana basaki mibali te. E os que estavam ali não eram homens. Bolu kelanga mobali. Procura homem. Pra mim. Soki mobali wana abimi. Se este homem sair Ngana ye tobundi. e ele e eu Sekelaki combatermos, likambo ya basi te ozaki likambo ya mobali na isto mobali. é, não era o problema das mulheres, mas era o problema de um homem com outro homem. Oyo nazosala bino répétition pour vous comprendre makambo na lingi na te. Aqui eu faço a repetição para poder compreender as coisas que eu vou pregando. On se pose des questions. Pergunta-se: Goliath, comment yozoluka mobali moko? Golias, como tu procura apenas uns homens? Pe Salomon alobi boye. E Salomão diz o seguinte: Naluki na kati ya mibali. eu procurei entre os Namoni homens, mobali moko. apenas vi um homem, C'est que batu nyonso baza mibali te. e o resto não é homem. Yango na te ya boye. É por isso eu prego assim. Soki toza na palais royal. Se estamos no palácio real, Batu nyonso baza basali. todos são servos. Mobali azaka roi.
O homem apenas é o rei. E todos os filhos devem ter a semelhança do rei. Porque o resto são da forma que estamos aqui. Se alguém ora onde Jesus é rei, todos nós servos. Mas quando sair, deve sair com o caráter de Jesus. Porque Jesus quer o homem dentro do palácio real. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Daí buscamos por que Davi dizer ao seu filho, seu homem, compreendemos que e este homem não era todos os homens. Olha, Pilatos tomou a Jesus, levou até perante a multidão. Havia muita gente. Escuta a sua apresentação. Eis aqui o homem. E os homens estavam ali, podiam perguntar-se: nós não somos homens. Não, o homem apenas é. Porque ele vai cumprir o testamento do Pai. Isto é, não há ninguém que podia cumprir as palavras de Deus a não ser Jesus Cristo. Et c'était lui l'homme. E era ele o homem. Quand David parlait dans Salomon, quando David falava ao Salomão, il voyait un homme. E ele via homem. Irmão, je vais vous dire quelque chose qui est vrai avec certitude. Vou dizer uma coisa que é verdadeira com toda certeza. David a eu des enfants, des fils, des fils, des fils. David tinha filhos. Mas entre eles, Deus não procurava todos. Apenas um homem. Sabe? Olha-me. Acorda quem está ao teu lado dormindo. Um dia David assentou-se. Essas coisas foram escritas para que nós pegamos. Eu te digo na verdade com certeza que as coisas pela qual Deus escondeu na Bíblia não são todos que podem vê-las. Assentaram, foram até o Davi. Disseram rei. E os filhos de rei morreram. Os filhos em plural morreram. E começaram a fazer o outro. Começaram a chorar. Mas o que morreu não eram os filhos. Era apenas um filho. Amnon quando morreu, e a notícia foi dizendo que os filhos de rei morreram. Começaram a chorar, chorando os filhos de rei. Mas ao chorar, a segunda notícia veio. Se nós ouvirmos a primeira mensagem, não tem a precisão. Nós devemos ouvir pela segunda vez. Se alguém ouvir e não ouvir de novo, nunca vai compreender. A primeira mensagem veio: os filhos de rei morreram. A segunda mensagem: não são todos os filhos de rei. Afinal, um filho. E ao dizer assim, olhando assim, os filhos de rei voltando no palácio real. Eu amo isso. Isto é os filhos de rei. Saíram da casa do rei, espalharam-se, mas na morte um filho do rei, todos os filhos do rei, todos voltaram na casa do rei. Na verdade, na realidade, até que os profetas passaram, não era o problema dos profetas de Jeremias, Ezequiel,
Daniel. Ninguém nos fez voltar na casa. Mas quando o filho morreu na cruz, todos os filhos espalhados voltamos na eternidade. Mesmo que estava em Luanda, outro Europa, outro no estado de América, voltaremos no palácio. Porque o filho morreu. Oh, celui qui est mort, Quem morreu c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus Cristo. Na sua morte, todos os filhos de Davi da sua morte voltarão no palácio real. C'est le seul thème Moutou. Isto é basta de pregar e não compreender o ensinamento. Não se preocupe. Talvez não era o filho de Davi, porque o filho de Davi nunca vai ficar numa igreja falsa, uma igreja não, porque a casa do rei é uma e o caminho de voltar é e nós voltamos porque alguém morreu. On comprend qu'en réalité, compreendemos que na realidade, quand on cherchait l'homme, quando procuravam o homem, c'était pas plusieurs não hommes, eram muitos homens, mais c'était le Seigneur Jésus. mas apenas o Senhor Jesus. E ele que é o filho verdadeiro. E ele que é o Salomão verdadeiro. C'est dans lui É nele que le testament doit s'accomplir. que o testamento deve cumprir-se. Voilà pourquoi dans 2 Samuel chapitre 23, É por isso em 2 Samuel capítulo 23, David parle sur son royaume. e David fala do seu rei Dans les 3 temps, il parle sur le em passé, 3 tempos, no passado, sur le présent no presente et sur le e futur. no futuro. Maintenant, on se pose des questions. Mas pergunta-se a nós mesmos. Je ne veux pas qu'on puisse relire Luc chapitre 1er verset 33. Não queremos 31, que 33. para podermos ler Lucas capítulo 1. Il est écrit ceci: Está escrito o seguinte: le fils qui naîtra, o filho que vai nascendo, Dieu du ciel lui donnera o Deus do céu lhe dará le trône de David son père, o trono de Davi, do seu pai, et son royaume sera éternel. e o seu reino será Mais eterno. surtout nous qui l'avons dans Mokili, Mas se nós procurarmos cá no nous mundo, avons régné. quem reina? Les amants de David. Não o filho de Davi. Mais Zamba le Baki, Mas Deus tinha dito, royaume est à l'éternel. e este reino será eterno. C'est que beaucoup dit à David, Este é o reino de Davi. Ezalaka, Era, Ezaleno, está hoje Pekoya. e se ouvirá. Osée chapitre 3, lis ça rapidement. On va. Oséias capítulo 3, leia isso rápido. Osée chapitre 3 commence par le verset 4 à 5. A partir do seu versículo 4, 5. Rapidement. Osée 3, 4 à 5, que je dis au nom de Jésus. Amém. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Attends. Espera. Traduz. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. C'est-à-dire, Isto é, qu'on n'a pas un bon là. que Deus abençoe. Na ele sai vindo déjà vendredi que lelo na do conta na prophétie. Já prometi na Très sexta-feira que bien. hoje entrarei na profecia. Na peça- Acompanha-me bem. Na pensa vindo conseil boy. Eu vos dou um conselho Só assim. na ndako Se em casa ba présenter mikua. apresentar ossos, Ozala mino buka. se tiver dentes, quebra. Misuli. Lia. Carne, come, mas So kokite. se não conseguir, Yena na soupe. vai lá na sopa ou molho. Ba bébé ya mike. Os bebês recém-nascidos Ba mela na bango libele. vão amamentar Serende na te ya. da forma que estou a So aplicar. kelo mo elekio na makasi. Se uma coisa ultrapassar teu Pour forcer te. não esforça-te. Maman na osangisa E eu vou nyonso. juntar Et tu tudo me comprends. Est-ce que tu e yoka? vai compreender-me. Tô Estou de acordo. Osée alobi. Oséias disse: Bana ya Israël bakotikala sans roi. os filhos de Israel ficarão sem rei alguns dias. Bakotikala sans roi pourquoi? Ficam sem rei por quê? Je réponds. Eu respondo: Tellement d'accord, attends. espera. Pilate azwa mutumo como le Yesu. Pilatos tomou alguém chamando Jesus, Abimisi alobi tala roi na bino. dizendo: eis aqui o vosso rei. Israël balobi te. Israel disse: não, Tolingi ete. nós não queremos. Roi baboye wana. E rei que negaram. Atiki E Israël. ele deixou Israel Ayepa ya libota e moko foi batanga makite. nas nações que nunca foram Siko Israël citadas. kuna. Dali Israel, Batikali sans roi. Israel ficou sem rei. Où est le roi maintenant? Onde está o Le rei? roi est ici.
O rei está aqui. Le roi est là. O rei está Le roi lá. est ici. Está por ali. Pour nous aujourd'hui, Para nós hoje. qui est le roi? Quem é o rei? C'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus Mais Cristo. ce roi Mas este a rei été rejeté. foi rejeitado. Ok? Tá tudo bem? Ok. Il y a Mose à l'obé. É por isso Oséias Les disse, enfants d'Israël os filhos de Israel resteront longtemps ficarão muito sans roi. sem rei. Continua, continua. sans chef, Sem príncipe, sans sacrifice, sem sacrifício, sans statut, sem estátua, sans éphode sem éfode et sans téraphim. e sem o terafim. C'est-à-dire, attends. Espera, quer dizer, Vous y êtes? estão aqui? Perguntei ao doutor, será que eu vou? A profecia disse, pode ir. Porque não gosto mais andar como louco, mas andar no passo do Yoka. Escuta, Só que va boire qui roi, o fato de rejeitar o só que rei, roi zate. se não tiver rei, C'est que culte paix. isto é também não oculto. Sacerdoce paix. Sacerdócio também não há. Chef paix. O chefe também Éphode e paix. o éfode. Amém. Raison pour laquelle. Razão pela qual. Tant David a zo qui m'a saillu, Quando David fugia de c'est que le Saul, royaume isto é o rei Egei. também foi. Saül Saul, abomi ndako ya sacerdoce. e ele Ndako ya matou sacrificateur. casa dos sacerdotes. Il ne savait pas que Ele não sabia l'absence que du roi, a ausência do c'est rei l'absence du sacerdoce, é a ausência c'est do l'absence de sacerdote. l'éphode. É a ausência de Là où il y a le roi, onde há il y rei, a le culte, há il y a le fond, il y éfode, a les sacrifices. há o sacrifício. C'est que ceux qui d'église moko, Se numa igreja mokonzeza o Yesu, chefe é o rei c'est que le sambo a solo ezali. e a verdadeira Te a adoração, solo ezali. há o verdadeiro Ma réponse ya ensinamento, bato pe a ezali. resposta das Pourquoi azorene kombo na ye Yesu? porque quem reina chama-se Jesus. Voilà pourquoi Razão pela qual, tango bateki Joseph, depois de vender a José, l'écriture elobi, a escritura confirma, Judas Judas s'éloigna de ses frères. afastou-se dos seus irmãos. Judas s'éloigne pourquoi? E Judas afastou-se Parce que l'absence du roi, porque a ausência do rei c'est aussi l'absence de l'enseignement. é também a ausência C'est do aussi l'absence du ensinamento, culte. a ausência também do culto. Les enfants d'Israël resteront longtemps. Os filhos de Israel ficarão muito tempo sem Ni rei, sacrifice, sem ni sacrifício, faute. nem éfode. Termine la lecture. Acaba com a leitura. Après cela, Attends. Depois disto, Évangile na biso. o nosso evangelho. Na sepela não pode pensar que tina yelo Eu gosto porque dá o porquê de cada coisa. Après cela. Depois disto, ou dessas coisas. Après cela. Depois disto. Après cela. Depois disto. Il y a un moment où tu groupe de prière balobara. É por isso os do grupo de orações disse. Moi ça t'est debout. E a mulher não prega porque Joël a lobby. Joel tinha dito. Basi ba sakola. E as mulheres profetizarão. Il y a ce Joël a lobby. Diga que o Joel não tinha Joel aloba. Joel tinha dito. Je vous remplacerai. Eu substituirei Ce qu'on dévorait. aquilo que devoraram. Sauterelle. E os gafanhotos. E Ásia. Gaza. E todos esses bichinhos. E o meu grande exército. E depois disto. Il y a toujours après. A cada vez depois disto. Dans Apocalypse 4:1, Jean Zoloma. Em Apocalipse 4:1, João disse. Après cela. Depois disto. J'ai vu le ciel ouvert. Eu vi o céu Après abrir. cela, moi bombini. E este depois disto esconde o quê? Donc, l'évangile, la Bible a un vocabulaire. E o nosso evangelho prega dos vocabulários. Aqui os plural e o singular tem o seu porquê. E Deus dizia a tua posteridade.
postérité. Abraão, a tua Mais posteridade. Abraham azana bana belé nzamba lobaka ta Abraão, postérité. com muitos filhos, mas Deus dizia a tua Isaac posteridade. ta postérité. Isaac, a tua Jacob ta posteridade. postérité. Jacob, a tua posteridade. Mutu muso a comprendre te. Outra pessoa não Mais frère compreendeu. Paul a expliqué. Mas irmão Paulo La explicou. promesse a été faite A promessa foi feita à la postérité. na posteridade. Non aux postérités. Não nas posteridades em plural. Au moment que Paul a été même dit na grammaire. E até o Paulo prega até a Parce gramática. que ceux qui parlent qui battent et belé. Porque se falaram de muitas pessoas, La prophète y a américain. dali poderia aceitar os profetas de Camba, dos norte-americanos, dos congolenses, dos angolanos. Mais quoi la Mas como falam postérité? da posteridade, Frère Paul Azoroba. irmão Paulo diz, C'est-à-dire quer dizer Christ. Cristo. Donc après cela, Depois c'est disto, que ça les noms comment que ça l'a mis. há Le acontecimento. prophète a dit si E malaya. depois disto, continua. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Voilà. E depois tornará os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e a David seu rei. Attends David azali sur roi te. Mesmo que o David não é mais Mais rei, après cela, mas depois disto, dessas Israël coisas, va colocar sur Zambé. Israel buscará Va a colocar Deus là. e a quem mais? David roi na bango. David, o seu rei. Amém. C'est-à-dire que le royaume est à David. Isto é o reino de David. C'est un royaume éternel. É um reino eterno. Attends le lot au monde yango boye. Mesmo hoje não vimos assim. Ezali. Existe Pe koya. e virá. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je veux dire quoi? Quero dizer o quê? C'est que moi, Isto é o filho. le fils, O filho oyo à cause de la continuité et explication il y a testament ya que David. será a continuação do testamento do Davi. Ezalaki motu nyonso. Não era qualquer C'est cet homme-là que Dieu a dit, E este homem que Deus tinha dito: voici mon fils, Eis o meu filho, à qui j'ai mis toute mon affection. onde coloquei todo do meu amor. C'est-à-dire que véritable Salomon, Isto é o verdadeiro Salomão, véritable fils de o David, verdadeiro filho de Davi. ce n'est pas un pasteur, Não é um ce pastor, n'est pas un prophète, não é um ce profeta, n'est pas un docteur, não é um doutor, mais c'est le Seigneur Jésus. mas é o Senhor Jesus Cristo. On l'entend très bien. Agora acompanha-me bem. Dans Samuel 23, Em Samuel, 2 Samuel 23, David a expliqué que David explica que roi wana este rei à cause de la soleil. será o sol. Nous avons besoin avec beaucoup d'attention. Gostaria que desse a sua atenção, aos seus ouvidos com muita atenção. Roi wana cause de la soleil. E este rei será o sol. Mais lumière na ye. E a sua luz Et cause de la comme royauté. será como o rei Oyo ekoya na kati ya mokili. que virá cá no mundo. Maintenant, quand nous avons vérifié les textes, Mas quando nós verificamos o texto, donc comprendre que compreendemos que, dans la liboso, olha-me cá em frente, soleil, o sol. awa, tout ça le titre très simple avant de matar quelqu'un. Aqui vamos fazer um estudo simples antes de subir degraus. Soleil, Zamba qui est au 4e jour, O sol Deus o criou 4e jour, em que dia? 4e jour. Oh, je vous pose la question. Eu faço uma pergunta. Le soleil a été créé 4e jour, O sol foi criado em que dia? 4e. No quarto dia. Moussala ya soleil ezalaki nini? Qual era a missão, a obra, o Azala papel do sol? mokonzi, a présider, Para ser o rei, pe a dirigir éclairer. e iluminar. Yango na ndima atenga moto akokamba biso soki aza na makoki ya koéclairer te. É por isso eu não aceito que alguém nos dirigir se não tiver capacidade de dirigir. Yo te anga moza molili esimba te. Você me prega, mas eis uma escuridão, não vai dar certo. Tomona pasteur na mondimi bazowelela mwasi. Já Pasteur vimos zuko o yo pastor, yo okambanga nde. o crente, discutindo acerca da mulher, como é que vai me pregar? Pour moto akambanga face à la poli. Porque quem dirige deve ser a luz. Tozokana. Estamos de acordo? Sikoyo soleil
aqui o sol Et ça, la 4e jour. foi criado no quarto dia Pour présider. para poder dirigir Pour éclairer. e iluminar. Ce que sont qui David. E se o Davi Azoloba que Salomon was à la soleil. diz que o Salomão será o sol, Mais soleil est à la moine te. mas o sol nunca foi filho. Soleil est à la tata. O sol é o pai. Amém. 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 Au moment de la terre vendredi. Da forma que eu preguei na Vendredi sexta-feira, la action évangélique. eu fui uma ação evangélica. Les lots n'a noté à prophétie. Hoje eu prego a profecia. Mais ton coco me semble un peu simple pour la moutonnion sur yo la nanga. Mas vamos simplificar isso para todo, mas David a dit que Salomon was à la soleil. E David disse que Salomão será o sol. Mais soleil, Mas o sol est à la moine te. nunca foi filho. Soleil est à la O tata. sol é o pai. Mais comment on compare le royaume? Mas como ele compara o reino Il y a Salomon, do Salomão le col a levé un soleil. como o levantamento do sol? Yoka très bien David a dit. Escuta muitíssimo bem o David diz Ndenge moi. da forma que o sol En tout cas, on va prendre la lingala. pode ser. Comme le soleil s'élève, Como o sol se levanta après que les nuages soient éclairés, depois que as nuvens desapareçam, ainsi sera assim será le royaume de celui qui domine. o reino daquele que domina. Mais quand David dit que Mas quando David diz que moi nanaye Salomon, o seu filho Salomão à cause de la mokonzi, será o rei, tango mapate comme polé. e quando as nuvens vão sumindo, Zamba peut savoir l'intelligence pour moi. que Deus vos dá a inteligência para poder ouvir-me. Alors dit que Salomon, Diz que le Salomão, royaume de Salomon a levé un soleil. o seu reino será como o levantamento do sol. On ne parle pas du lever du soleil s'il n'y a pas un coucher du soleil. Não fala do levantamento do sol se não há o pôr do sol. Ça dit, Quer dizer, pour Salomon à se lever le col à soleil, para que o Salomão se levanta como o c'est sol, qu'il y a un coucher du soleil. havia o poente do sol. Não entenderam? Vou repetir. Ça une explication claire pour vous comprendre. Vou vos dar uma explicação clara para poder compreender. Voilà, ton limite, on m'attend quelques degrés. Aqui Yoka. queremos subir alguns degraus. Yoka. Escuta. Ce qui David a zoloba, Se David diz, moi nanangai, o meu filho, tango ko régner, quando vai et vous reinar, allez qu'on a levé à soleil. será como o levante do sol. C'est que na tango a zoloba, Isso é, ao dizer assim, soleil est enroulé. o sol estava ainda dormindo. Mais tango Salomon retombe, Mas quando Salomão vai ça se sera comme le levantar, soleil. isso é como o sol Oh, et là, là, que estava dormindo Ela- e levantou-se. ce que le soleil a lali nan. Quem é este sol Je dormindo? parle de beaucoup de lectures. Eu falo de muitas Le leituras. texte dit ceci. O texto diz o seguinte: Tango Israël, quando Israel bazo bundana Goliath, peleja contra le matin, amanhã, papa bengi David, o pai chamou Davi, Bessie biloko, dando comida, alors kenda ko visiter ban. vai visitar os seus irmãos. Tango David azobima, E ao sair Davi, le soleil se leva. o sol também se levanta. C'est que Isto é, soleil o azolo, sol verdadeiro il fana kenda ko éclairer. devia iluminar Olha que esta coisa na mokonzi. para ser o rei. C'était David. Era o David. Ne David tanga comme na champ de Daí bataille. quando David chegou no campo Akuti de que mon batalha, cambiazate. não encontrou Bom, dirigente, vale, não havia homem, Au soleil, porque o sol c'est l'homme, é o c'est homem, l'époux. é o esposo. Ne David a dit, oh, David disse, Bazou do canal. estavam procurando de quem? Goliath tia zoloba. Golias ao falar, Aluba mobile. buscava, procurava Só um usa homem. mobile Se você não é homem, Se usar monokute. quer dizer não tem boca, Usar matoi. não tem ouvidos, Usar misu. também não tem olhos, Matoi. ouvidos, Monoko. boca Misu. e olhos. Usar na mutu. Encontra-se na Se cabeça. kona saúde na batunyoso. Saulo com todos os homens, Parce que kaka Goliath. ouvindo Mais mon Golias, contre Goliath. mas não Azar havia que- ninguém para responder a Golias, porque não havia nenhum homem. Mais David t'a moyen lui. Mas quando veio David disse o quê? Nga. E eu Eu vou pelejar Tá contra ele. sali. Olha o movimento pelo qual ele fez. Na ninguém explicar. Quero explicar aqui. Yoka. Escuta, E critique le a bicho. escritura diz, Oyo akokita. quem vai descer
tobundi na ye. Ils combattirent pour les gens Alongi. vencer. Ye wana kozala Et mokonzi. il qui va se régner. Siko moi itango edimi. Quand le venton s'assoit, Aye. veille, Soka kiti te. sinon décès. Mwasi akozala te. Il y a moyen Non, nous, kozala te. il n'a verra Donc grâce. David dit à son kita. David en décès C'est le soleil et au sol qui se couche. qui entre. Pourtant, à côté les mains. Quand va il le Lokumu nyonso songa ya ye. toute la gloire et les jagade. Soleil nani. Qui est au sol? Mokonzi. Au rei. Yesu tango ya. Jésus quand veut Atali ke. au lien de Il faut la longa. et précise Mais pour la longa. Il faut quitter. Deve descer. Au moment du coucher du soleil. Juste au port du Alors sol. quitte pour la nini. Il descend pour qui? Bakopesa nini. Au rei qui gana. Na moto akolonga. Non, mais qui va y Mwasi. verser. Ah, mon C'est lieu. que faut na quitter. Deve descer. Pour la femme. Pour casa da mulher. Moi ils sont kabimi. Quando o sol se Adima levanta na kembo. e ele saia com Mais à la glória, place à lala. mas tem um lugar pela qual o Au trono, moins à lala ka. onde ele se pôs, Dans une maison e numa qui casa s'appelle sa femme. que chama-se a sua mulher. Voilà pourquoi Razão pela qual Apocalypse chapitre 12, Apocalipse capítulo 12, verset 1er versículo 1 jusqu'au 6e, até no 6º le prophète versículo, Jean voit o profeta João une viu femme uma mulher enveloppée du que soleil. estava rodeada do sol. Moi, si je me à l'atimo, Mas uma mulher vestida de sol. moi, je me likolo. O sol saindo do céu. Et comme il a main, moi, Tornou-se roupa vestida Oui, de mulher. frère. Sim, irmão. comme Moïse sera que ça qui moi ça là te lamba mon va les qui parce que Porque se Moisés proibiu a mulher de não vestir roupa de mon homem va na moi porque, pas à distance. porque o homem e a mulher havia uma Mais distância. Yesu tangoye, Mas quando veio Jesus, Dieu lamba na biso, ele tomou a nossa roupa, olembu na a biso, nossa fraqueza, lisumu na o biso, nosso pecado, alatia mon Golgotha. vestiu no Gólgota, Azike mona ye, a sua apesi cruz, molingoba. deu a igreja. Nós falamos, pregamos, você prega que a escuridão entrou na igreja uma vez. Porque onde o sol dormiu e a escuridão nunca entra. Porque onde o sol dormiu é onde o sol parou. Strictement interdit de raison. É proibido o raciocínio. Prenderam o homem Jesus, colocando no Gólgota, quando gritava, e o solo dormiu. Esse solo se põe porque o rei morreu. Enquanto que David dizia, o teu reino será como o sol que vai C'est recobrar. seulement pour dire que É para dizer que et eu era o sol c'est ma fête. e o meu filho. Mais yo tango kotombwa, Quando você vai se ça sera levantar, le lever du soleil. será o levantamento do sol. Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 10 autoroyé pour A là. razão pela qual Apocalipse capítulo 10 que vamos estudando, Tango ange azoya, quando vem o anjo, masomo le longinaye, viram o seu les ongues na rola rosto mori. brilhava como o sol. Ça dit que ange oyo, Quer dizer, este anjo, yewana souffra qui na e Golgotha. ele que sofreu no Gólgota, Je vous dis vrai. eu os digo verdadeiro, Biso. nós Tozo c'est la mobile. esperamos, aguardamos Mas por o homem, que mas o mundo Par moment na Yesu mo wa goya na verá vero. um Jesus que virá com a sua glória. Wana agoya lokola, Lá virá como véritable fils de David. verdadeiro filho de David. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Senhor, que vos abençoe. Pesana matoya s'il vous plaît. Dê nos seus ouvidos, por favor. Façez rapidement. Papa, tozongi la première loi. Voltamos em primeiro rei. Nous voulons comprendre. Queremos compreender. Makambo salamaki ndengeni. Essas coisas aconteceram como? Nalingi tokenda na première loi, toujours là. Vamos lá no primeiro dos reis, Chapitre 2, no seu capítulo 2. verset 5. Toquez rapidement parce que tozonga sous la première loi, chapitre 1er. Allons-y. Qui sait ce que m'a fait Joab, fils de Tchiria, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture
qu'il avait et aura. Oui, Et- arrête-toi là-bas. Traduis E rapidement. também tu sabes o que que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou. Em paz derramou o sangue de guerra e pôs o sangue de guerra no seu cinto e que tinha nos lombos e no seu sapato que trazia nos pés. Que le Seigneur ajoute l'explication. Amém. Vous l'aimez là, maintenant? Já estão cansados? Tá lá. Olha. Salomon azana maloba ya testament. O Salomão tem as palavras do Il y a testamento royauté, do reino, mais aussi de purifier les royaumes. Yakoboma Joa. mas também as palavras de purificar o reino matando Joabe. Talangai, na bondelio awe, nandanga très bien pour comprendre l'idée à Nyon sur la côté. Eu rogo-te, acompanha-me muitíssimo bem para poder compreender toda a mensagem que vou te S'il vous plaît, dar. nandanga avec beaucoup Por d'attention. favor, acompanha-me com muita Na atenção. bondelio, nandanga avec beaucoup Eu d'attention. rogo-te, acompanha-me com muita atenção. Tango David a son sa testament. Quando David dava o testamento, Awa tozana palais. aqui temos o palácio. Tala. Olha, David. David A son sa malobe pa ya mwana na ye Salomon. dando as palavras ao seu filho Salomão. Question na mesa boye. A minha pergunta é o Na seguinte: palais. no palácio, Nani mokonzi? quem era o rei? Salomon. Salomão. Mais libanda. Mas fora, Tokomi na mabele. estamos na terra. Nani mokonzi? Quem é rei? Adonija. Adonias. Adonija Adonias asali mariage na Joab. fez casamento com Joabe. Asali mariage na Abiatar. Fez o casamento com Abiatar. Awa tozana religion. Aqui temos a religião. Awa tozana puissance militaire. Também temos lá o poder Awa tozana militar. politique. E também temos o político, ou a política, aliás. Mokonzi Adonija. E quem é o rei Adonias? Mais sokotali na mokili. E se ver bem no mundo, Royaume ya Adonija. o reino de Adonias Eza royaume ya David te selon le testament. não é o reino de David segundo o testamento. Siko ifo Salomon. Mas é preciso que Salomão Abima na palais. saia-se do palácio Akoma mokonzi ya mokili. e tornasse rei do mundo. Lelo. Hoje, Yesu aza roi. Jesus é o rei Dans le ciel. no céu, Dans mon cœur. nos nossos Mais corações. sur la terre, Mas cá na le terra, roi c'est le diable. o rei é o diabo. Il a aussi ses églises. Também tem as suas igrejas. Il a aussi ses pasteurs. Também tem os seus pastores. Il a aussi son alliance. Também tem a sua aliança. Maintenant, Simbanga, E Simbanga. agora acompanha-me. C'est-à-dire, Quer dizer, quand je regarde Adonija, je dis, quando eu vejo Adonias, le mystère de l'iniquité o mistério da iniquidade já age. mais parce que dans le palais, Mas porque no il y a palácio Salomon, há Salomão, il y a David, há David, il n'y a pas moyen qu'Adonija não tem como que Adonias Je as suas coisas cumprem-se. ne sais pas si on me comprend. Não sei se me compreendam. Je ne veux pas qu'on puisse le lire, mais Não peut-être creio on que nós reviendra. lemos, mas acompanhamos. Tala, Olha, tant le prophète Nathan quando o profeta Natan a tali Adonija, olhou em Adonias il appelle la femme. e ele chamou a mulher. Quand on a passé là, j'explique Apocalypse 12. Acompanhe-me porque eu estou a explicar Apocalipse 12. Il appelle la femme, Chama a mulher, il appelle le fils. chama também o filho. Alors, Bible, Diz o seguinte: moi si, mulher, Makambo Adonija Sala, as coisas pela qual Adonias faz, les a s'opposer na testament. isso se opõe com o testamento de David. Et là, quand Sala, A coisa que ele faz les a pour aboma, é yo, para matar-te a ti aboma, moana. e matar também o filho. Apôtre Moïse Lananga va bien parce que vous pouvez
Após recommencer ça. porque pode recomeçar isso. J'entends mon moi si. João, quando viu a mulher, Moi ça là qui pas me a mulher não estava Ala qui na fazendo. moana. Tinha filho. Et moi na oyo E este filho doit régner sur la terre. deve reinar na terra. Apocalypse chapitre 12 verset 5. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Le fils O filho régnerà reinará avec verge de fer. com uma vaga de ferro. Qui est ce fils? Quem é este filho? Apocalypse 19, 11, 13. Apocalipse 19, 11 e C'est le 13. Seigneur É o Jésus-Christ Senhor Jesus qui Cristo va régner sur cette que terre. vai reinar nesta terra. Mais aujourd'hui, Mas hoje em dia il ne règne pas não reina. parce qu'il y a Adonis qui Porque règne. há Adonias que reina. Mais il règne Mas reina dans nos cœurs, nos nossos Il reina corações. Ele reina dans les cieux. no céu. Mais ça, c'est quoi? Mas o que é isto? Mariage. O C'est ça le casamento. mystère de l'iniquité. Isto é o mistério da iniquidade. Si quand aux gens, Quando João à mon moi si, viu a mulher na moana, com o filho, à mon dragon, viu também o dragão avec 7 têtes, com 7 cabeças 10 cornes. e 10 Et je vais chifres. expliquer comment Adonis à Joab, Abiatar. E vou Je explicar l'expliquerai. como Joab, Adonias e Abiatar. Si quand il y a Adonis já, E aqui Adonias Azana poça, precisava Yakoboma. Moi si, de matar a mulher, Yakoboma. de Moi. matar também um filho. Ça, c'est pas moi qui le dis. Isto não fui eu que disse, C'est le prophète Nathan. é o profeta Nathan Natan. de Montalobi. É Natan que Et diz là, quand Adonis a ça a là, coisa pela qual Adonias les faz anges voient yo, é a morte tua na ya mwana. e do teu filho. Voilà maintenant ce que Nathan fait. Eis o que o Natan fez. Kende et pas à David. Vá até a David. Il faut tout le temps d'écriture, on a pour comprendre ce Lá mouvement. devemos ler para compreender este movimento. Premier roi chapitre 1er. Allons-y rapidement. Primeiro Rei, capítulo 1. Premier roi chapitre 1er. Primeiro Rei, capítulo 1. Tanga verset 13. Leia no seu versículo 13. Ok. Va, Vamos. entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Voilà. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Ok, traduis. Vai e entra o rei David e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certa teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Verset 15. Versículo 15. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Merci. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a Sunamita, servia ao rei. Dans l'église, on va passer une peine d'intelligence pour vous. Gostaria que Deus vos dê inteligência para poder ouvir. Tant que ma cambo est au salama. Quando acontecem essas coisas, Le prophète Aya et moi. o profeta foi dizer à mulher: Maman, Mãe, kende pa ya. vai até o rei. Talanga na liboso. Olha-me cá em Le frente. critique lobby. A escritura confirma. Moi si aye à Kotina. A mulher foi e entrou dentro do Nani à palácio. côté si on a parlé. Quem lhe fez entrar no palácio? Prophète. Profeta. Ni de côté on a O que parlé. que lhe fez entrar? L'idée. O ensinamento. Donc ce que yo qui m'a bé. Se ouvir mal, Oro kende kana nenge l'idée on les hommes. irá da forma que este ensinamento te orienta. Si comme moi si à côté. E aqui a mulher entrou. J'aime ça. Amo À isso. côté. Entrou. Verset 23. Ok. Versículo 23. Verset 23. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète, et en présence du roi, et se prosternant devant le roi, les visages contre. E fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Tout ça le titre mon corps. Vamos fazer um estudo. Kola pambola biso. Amém. Kola pambola. Nani à côté si moi si. Quem fez entrar a mulher? Prophète. Profeta. Si kota là. Agora olha, Moi si à côté. a mulher entrou, Version la balobi.
Esta versão diz, prophète peut aller, o profeta também veio, disseram a rei que o profeta está fora. Roi le prophète à côté. O rei disse, profeta à côté. O profeta também entrou. Roi, o rei não vai conversar mais com a mulher. Começar a conversar com o profeta. Estamos de acordo? C'est que maloba moi si isto é, as palavras pela qual a mulher tinha dito. O profeta veio cumpri-la. O que acontece no palácio. Mas fora quem reina? Quem reina? É Adonias. Olha agora. Tango David a sololi na prophète. Depois que David conversou com o profeta. Verset 28. Versículo 28. Verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra. E respondeu o rei David e disse, chamai-me a Bathsheba. Não sei se há uma confusão ali. Escuta. Eu repito. O profeta foi dizer à mulher com o filho, vão, porque a vossa vida está em perigo. A mulher foi. Depois da mulher ir, o profeta também veio entrou. Quando o profeta falou, David disse, faz entrar a mulher. Explica. E onde encontrava-se a mulher? Não sei se vocês conseguiram. Quer dizer o quê? O profeta veio e disse, mamãe, entra. A mulher entrou. Rei. Segundo o teu testamento, olha Adonias, a nossa vida tem perigo. Nem acabou de dizer, porque não vai acabar de dizer. Se acabar de dizer, o profeta não virá. Ao falar, o profeta entrou. É verdade. Eu gostaria que o Espírito Santo acompanhe a te pegando Deus em todas as palavras que pode dizer. Tudo que tu fala não chega. Deus que sabe todas as palavras. Nem acabou de dizer. O profeta começou a dizer. Ao falar o profeta, c'est comme si parece que a mulher tinha saído. Sim. Depois de ouvir o profeta, chama minha mulher. A mulher entrou, mas deve entrar. Vou vos poupar em muitos detalhes. Jacob ficou velho. José veio com seus filhos. E até Jacob viu os filhos. Ok. Tudo bem. José. Viste esses filhos? Eu tomei como Rubem e Simeão. Tornaram meu filho. Começaram a conversar. E ali são quem? E ele recebeu antes de saber. Não compreenderam. Jacob aceitou os filhos sem tocá-los, sem conhecê-los, mas aceitou-lhes. Teus filhos, e eu aceito. E tomo como Rubem, como Simeão. Por fim disse, são quem esses? Papá, já aceitaste? Mas como verifica? Il a pris la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. E não há mais de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque na Gólgota nos aceitou. Prostituta, ladrão, mas na cruz ele nos aceitou. Já entramos no céu. Da forma que estão neste mundo, você sofre, mas no céu não é assim. Mas falta chamar-te de novo. Entramos, mas devemos entrar. A segunda entrada é diferente do primeiro. Ele nos aceitou. Ele nos adotou par Joseph, qui est le Seigneur Jésus. Que é o Galuba, Banga, Sulana, Deus não se preocupa, mas é preciso perguntar de novo. Mas quem és tu?
Não, eu repito. Jacob. Da forma que fez Isaac. Está com fome. Dá de comer. Jacob preparou. Começou a vir. Chegando a Isaac. Isaac na cama, na sua cama. Era preciso levantar-se e comer porque está com fome. Quem és tu? Porque antes de Deus aceitar a sua adoração, deve te conhecer primeiro. Não é vamos da adoração. Não. Quem és tu? Eu, Esaú. A calculer ma temps. E ele calculou o tempo. Lei, salmos, profeta. Um longo caminho. Já viste de repente? A graça tornou tudo fácil. E temos de comer. Comer. Mas para abençoar. Amém. Quem és tu? Mas já aceitaste comigo. Aceitou, mas vem. Gostaria que Deus me chame ao céu. Ele já me aceitou. Amém. C'est vrai. La parole nous a introduit dans les ciels. Nous sommes aujourd'hui au ciel. Et nous attendons que cette parole nous appelle au monde. Apocalypse chapitre 1er verset 10. J'ai entendu derrière moi une voix qui me disait, je m'étais retourné. La traduction d'Arbidi, je m'étais retourné pour connaître la voix. Second dit, je m'étais retourné pour voir. Je vis un homme qui marche au milieu de cette chambre. Cette voix-là m'appela. Et Apocalypse 4, 1, 2 dit, la voix que j'avais attendue la première fois, cette voix-là me dit, lelo na yoki. Hoje eu vi. Deus aceitou. Quero ouvir mais. Aceita-me para poder entrar no céu. Vous m'entendez? Você escuta? Vous comprenez bien ce message? Compreenda bem esta mensagem. Já veut dire quoi au juste? Quero dizer o que na final? Batsheba conta. Batsheba entrou. Mais il faut a conta de sucesso. Mas deve entrar ainda de novo. Ne t'a pas conti. Dali quando entrou. David a le Bible. David disse o seguinte. Premier roi. Primeiro rei. Tangra sur écriture. Leia nos gestos. Chapitre 1er. Nous sommes toujours là. Estamos no mesmo capítulo primeiro. Nous sommes toujours là. Estamos no mesmo livro do. Prenez le verset 33. Tomamos o versículo 33. Allons-y dans le verset 33. Vamos no versículo 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guy. E o rei lhes disse, tomai convosco os servos do vosso Senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. Gion, c'est là où Salomon reçoit l'onction. É onde Salomão recebe a unção. Tandis que quand vous prenez le verset 9, enquanto que se tomar o versículo 9, Adonias reçoit l'onction dans En-Rogel. E ele recebeu a unção na fonte de Rogel. En-Rogel e En-Rogel é a fonte, a água. Gion também água. Mais différence c'est ça que. Mas a diferença é que Gion não é água criada pelos homens. Se voltar em Gênesis capítulo 2, verá que o rio Gion era dos rios. Ezequias. E ele fez alguns canais
Eu gosto muito. Lokola Jerusalém ezalaki na mir. Como Jerusalém tinha parede, precisava de água. Fez alguns canais a partir de Gion. Os canais levam água até dentro da cidade. E eu aceito que é um pregador da cidade. Porque através dele que a água deve chegar até nós. Olha onde Salomão recebeu a honra. Enquanto que ele eu água cavada acaba. Eu quero ser pregado nos pregadores que são fontes, mas não fabricados. E o reino do mundo que aconteça nas eleições é de Rogel. É por isso que a igreja foi empregada numa água de fabricação. Porque o ministério que vem de Deus nunca acaba. Da forma que estou aplicando. Mesmo a aplicação que estou aplicando. O doutor Maurício pode pregar aqui. Quando ele pregar, eu tomo de novo. Eles vão pregar. Moisés vai ser o ministério. É isto o ministério que vem de Deus. Nunca acaba. A pregação também não pertence a ninguém. E ele pregou a minha pregação. Onde recebeste isso? E ele prega a minha pregação. Onde você? Todos nós somos canais vindo do que de Gion. Da forma que estou pregando. Todo que tem o ministério. Vai bater numa outra forma. Eu também vou recuperar. Vou bater também numa outra forma. Eu já acabou. Porque já peguei para tu ficar no banco. Senta no banco. Está aqui. Quer dizer, Batsheba. Quando recebeu a graça, eu preciso Salomão sai. Salomão sai. Enquanto Adonias está, eis o que vai se fazer. Salomão ao sair do palácio, sabendo que já tornei rei, mas na terra tem inimigos. Adonias. Joabe. Que anda com sangue. É um inimigo. Nunca lhe deixarei. Deus disse ao filho: o teu trono é um trono eterno. Tornaste rei. Senta da minha destra. Eu vou acabar os inimigos. Salomão tornou rei. Mas Adonias, Joabe e a casa são inimigos. É preciso que ele saia e fazer tomar para que o seu reino permaneça. Não haverá dois reis. É preciso haver um rei segundo a palavra do testamento. Estamos acompanhando. Eu vou para poder terminar. Escuta. O que acontece? Adonias procurou em primeiro lugar o reino. E ele procurava Salomão. Mas quando Adonias viu que Salomão o tornou rei, o segundo pedido foi a procura da mulher de Davi. Aqui todo não, vou procurar um método. Compreende? Você compreende? Dragão, olhando a mulher tem um filho. Quem vai dominar o mundo é o filho. Dragão, combate o filho. Quando o filho subiu no trono, Salomão tornou-se rei. Dali o dragão vai seguir a mulher.
C'est ça qu'Adonija fait. Isto que Adonias On faz. a posé un royaume. Precisa do reino, Mais on a posé un mas também precisa da Oh! Afinal, Salomon! Salomão Il n'a jamais monté à maman. nunca deixará que alguém tocasse On na a mulher. montré ses mots, on a moisi à És feliz se és a mulher do rei. Nunca deixará o sofrimento dominar. Nunca deixará Satanás dominar. Porque tu és a sua mulher. Quando Adonias querendo tocar na mulher, dali Salomão vai tirar a espada. Ah bon? Procuraste e agora é a mulher. Adonias deve La morrer. bataille d'Armageddon. Isso é a batalha de Apocalypse Armagedon. chapitre 10. Apocalipse capítulo 10. Voilà comment le titre mardi. Ali vamos começar o estudo na Maintenant, quand terça. Salomon intervient, Mas quando Salomão vem il faut un moment intervir, Adonija, deve matar Adonias Joab, e até o il faut João pas couper Malamongo, deve morrer de uma parce vez. que association na bango, Porque a sua associação, et seu ça n'a pas casamento pour résister hier. aconteceu para poder expulsá-lo. Apocalypse chapitre 19, verset 13, virgule. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Commence vírgula. par le verset 11. Até pode ser no versículo 11. Je vis le ciel ouvert, Eu vi o céu aberto Paris un cheval blanc. e apareceu um cavalo branco. Celui qui le montait. Quem montava o cavalo? Celui qui montait sur le cheval blanc, Aquele que montava no cavalo qui est branco sur la nuée. Nani wana na nuée. com o nuvem. Acte chapitre 1er, Atos capítulo 1, verset 10, versículo 10, à verset 12. até no versículo 12. Pendant que Jésus parlait avec les apôtres, Enquanto que Jesus falava com os apóstolos, une nuée est venue les uma dérober. nuvem veio puxá-lo, cobri-lo. Eu já falei que Jesus nunca foi arrebatado. O profeta fala bem, nunca foi arrebatado. Perguntou por quê? Elias que foi arrebatado, mas Jesus nunca foi arrebatado. Jesus foi elevado. Oui, il était aussi enlevé, mais il était élevé. Foi, podemos dizer arrebatado, mas foi elevado. Pour nuée, Porque a nuvem veio soyez, tomando, cobriu-lhe ça y n'a e lhe fez subir na glória. Élie, Mas Elias, en matin la tourbillon, e ele subiu numa turbião, redemoinho. c'est-à-dire que Quer dizer que os discípulos ficando a ver da forma que ele subia. Isto é a nuvem que era a viatura de Deus. A nuvem que era a viatura. E ele viaja na nuvem. A coisa que mata os que acreditam nessas brochuras. O profeta tinha preparado. E a nuvem saiu. Vocês brincam com a nuvem? Quando sai a nuvem, porque ele viaja na nuvem. Naquele dia, João, com Pedro e com o irmão Tiago, olhando acima da montanha, Jesus é ao lado de Elias, ao outro lado Moisés. Pedro aproximou-se dizendo: permite construirmos uma tenda para você, para Elias. Ao dizer assim, a nuvem veio e tomou Moisés, tomou Elias. Entraram na nuvem. Na nuvem a voz disse: a nuvem hoje fala e testemunha Jesus. Mas não é a nuvem da foto. E quando desapareceu, quando João viu alguém descendo na nuvem, porque já tinha tudo na nuvem. Quem foi? E ele mesmo voltará. E quando vier, virá como o solo que se levanta. Vem por quê? Il faut venger Eu preciso Joab. vingar Adonias de Joab. Porque este Joab
vão estudar na terça-feira. Já matei 2 lados. Matou ao lado do Oriente e também no Ocidente. Enquanto que ele existe, não tem como Salomão. Sabe por quê? Salomão é o homem da paz. Job não gosta dos homens da paz. Não podemos deixá-lo viver. Gostaria que este Joab que não te deu a paz, que o Salomão verdadeiro acaba com ele. Razão pela qual o irmão Paulo diz: il faut qu'il règne. é preciso que ele reine. Jusqu'à ce que Dieu puisse mettre sous Até que Deus colocar aos baixos do seu peixe toute domination. toda a dominação. Et le dernier ennemi qui sera tué, ça sera la mort. O inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Jesus venceu hoje. Mas os inimigos ainda têm. A morte ainda existe. E há sofrimento, há muita coisa. Sim, já tornou-se o reino. Mas ainda existe inimigo. Gostaria que Jesus seja e reina sobre todos os inimigos. Acredita nesta mensagem? Acredita como está escrito. Eu vos digo em nome de Cristo Jesus. Jesus reina. Il sera roi rei de toute la terre. De toda a terra. Il va vaincre la mort. Vai vencer. Et nous allons chanter. Nós vamos cantar. Oh amor, onde está a sua vitória? Onde está a sua glória? Hoje mesmo morrendo. Pode morrer assim. Isto é Joab. Mas esperamos que Salomão saia. E ele vai acabar com a força de Joab. E nós subiremos na verdadeira glória. C'est-à-dire, quer dizer, Salomão quando veio, estudaremos, porque o tempo já associação. Este casamento, esta associação deve acabar na batalha de Armagedon. E nós entraremos no reinado do reino. Quero dizer, alguém que aceitou Jesus hoje, mesmo ver situações difíceis, pode aceitar a Jesus, mas as coisas não dão certo. Não se força. Há inimigos, mas aguardamos que Jesus volte, descendo na glória. Os que aguardam o descanso no estado da mansão infeliz. Os que esperam lá em Canadá são infelizes. Mais nous attendons le vrai roi. Nós esperamos o seu reino. Não haverá arma, não haverá espada, não haverá segurança, não haverá guarda, porque o sol da justiça vai nos cobrir da sua glória. Isso será o reino da glória. Gostaria de dizer à igreja, e será que tem aqui a mulher de Jesus? A mulher de Jesus está aqui. O irmão a partir do estado da América perguntou-me. E na pregação da sexta-feira, o profeta já nos pregaste dos inimigos. Quando saímos do Egito, Mar Vermelho é inimigo. Ao entrar também no Canaã, Jordão também é inimigo. É o que hoje? Visto o corpo que nós levamos, o primeiro inimigo. Este corpo jamais, mesmo tornou um pastor, mesmo profeta, mesmo doutor, mesmo evangelista, se não conhecer bem este corpo, vai começar a tombar hoje, cada manhã. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nascemos junto com ele, este corpo. Israel andou, mas chegando num certo lugar, queremos entrar. Diz não entra, não tenta. Isso é Edom. Esaú. E ele veio antes de você. Você veio depois. Nunca te darei nada. Dá uma volta. Este é o corpo. É inimigo. E ele com seus desejos inimigo. Se não for bem pregado, vai impedir o caminho dos céus. Mas é preciso que Deus te dê a força. Tem que ter a força de vencer o corpo. Quando vamos estudar no serviço da libertação na sexta-feira, vai compreender que
Amaleque asangana na benemi mususu ajunta-se com alguns inimigos, bademon os demônios, os bruxos, e a derrota, e derrota tudo. Vem fazendo casamento com o corpo. É preciso que o reino de Deus nos faz vencer com toda coisa que é como inimigo deste corpo. Jesus bem sabe que se ainda existe inimigos, não há como o seu reino instalar-se. Bem sabe que ainda existem inimigos. Pode dizer apenas Jesus: olha aqui os inimigos, eu deixo porque o homem é forte e peleja para que eu tenha vida. Você não vai conseguir, mas junto com ele vai conseguir. Je dis aux gens qui blaguent du péché. Eu digo a gente que brinca com o pecado. Derrière le péché, por trás do pecado, il y a la défaite. Há derrota. Il y a la mort. Há morte. Il y a les échecs. Há derrota. Il y a des complications. Há complicações. Eu falo no homem que a sua vida no mundo é simples. A vida do homem cá no mundo é pequena. Pode ser rei, ou chefe, ou pastor. A vida no mundo é pequena, rempli d'orgueil e cheio de inimigos. As pessoas vivem neste mundo, parece como se fosse este mundo nunca acabará. Se nós estudarmos Joab na profecia, Shimei na profecia, deixa te dizer que hoje dia na nossa vida temos vários inimigos que impedem o reino de Deus instalar-se na vida das pessoas. Verá alguém orando, mas como se fosse ora a favor das pessoas. Razão pela qual uma igreja cheia de hipócritas, alguém pastor na presença dos homens, mas na sua própria consciência não há nada. O reino não aparece por quê? Parce que les ennemis dominent. Porque os inimigos dominam a ilha. Os inimigos que eu falo não são outros. É como vos preguei na sexta-feira. Antes que os bruxos, demônios dominem a sua vida, você que deu acesso. Et quand le diable vient, c'est pour détruire. Il ne blague pas. Quando vem o diabo é para destruir. Não brinca. David dirá: é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Quer dizer, Salomão quando saiu, il faut lire le testament. É preciso que a palavra do testamento vai cumprir como les ennemis doivent disparaître. Os inimigos devem desaparecer. Prêcher le royaume. Pregai o reino, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Enquanto que a doença ainda está lá, a morte, as dificuldades, o reino não pode instalar-se. Sabe a boa nova que eu te digo nesta manhã? Eu digo de uma nova. Bathsheba achou graça por causa de Salomão, porque Salomão que deve reinar. A minha pregação para por aqui. Da forma que estou aqui, não posso conseguir a graça porque sou jovem. Eu acho a graça se apoia. Quem vai reinar no mundo? Não é João Lee, é o Senhor, é a palavra. A palavra que vai reinar. A palavra vai dominar. On trouve grâce. Achamos graça. C'est comme je vous ai enseigné ce jour-là. Como vos preguei naquele dia. Léa était consciente. Léa era consciente. Je suis pas aimé. Que nunca fui je amado. n'ai jamais été aimé. Nunca fui amado. Et Jacob n'a jamais travaillé pour moi. Jacob nunca trabalhou ao meu favor. Il travaillait pour Rachel. Trabalhava por causa da moi, Raquel. je suis entré à la place de Rachel. Mas eu entrei em lugar de Raquel. C'est par la grâce. É pela graça. J'aime beaucoup Laban. Amo muito Laban. Laban, c'était frère de notre Laban église.
Et il monte dans notre église. Atika Jacob a saliti. Des choses, là-bas, des choses, Jacob travaille. Pour la Rachel. Il va travailler pour Il y a Raquel. eu que ce qu'a Rachel a Sabendo que si Raquel casar, Léa n'a ngai naza. ami Léa da forma que está aqui. Ala kitoko le roi Rachel. Não é linda como Raquel. En côté te. Nunca entra. Yo salaka. Você trabalha apenas. Siko komi basali pe makambo. Depois de trabalhar fazendo tudo, Ba côté sa moisi. entrar fazer trabalho. 15 heures. Às 15 horas não. 16 heures. 16 horas não. 17 heures. 17 não. Wana omona Léa. Vai ver. Tá mo moyo là. Quando o sol se põe, Yo. tu Côté le roi Rachel. entra como Raquel. Soki Rachel atambula moi. Se Rachel anda assim, Il faut que nous ça deve imitar como ele. Menga Léa. Mas eu, Leia, Nazwana ngangolu. e nunca chega Na assim. côté ka po moyo là. Entrei porque o sol se põe. Jacob peut andimir na. Jacob também aceitou. Na mituna. Eu pergunto, Na butona ngai ba. naquela noite não podia ser porque o sol se Mais na põe. tombo Mas de manhã ngolo esili. e a graça acabou. Oh, Afinal, mais na sala que pour na. mas eu trabalhei para aquele. Papa. Sili Papa, sapa. acaba ainda com ele. Nzambe Yesu asala pour na biso. Jesus não trabalhou Pour para la nós. maison É d'Israël. para a casa de Mais Israel. biso Mas nós, tango moyo là na golo. quando o sol se põe, Biso le compte. aí nós entramos. Siko Léa E Leia pose la conscience. deve ter a consciência pura. Nunca foi a Zonga moni mwana. mas debaixo de ver o filho. Mwana oyo. Este filho Asala que mobala. fará que o marido me ama. Biso neto za boy. Nós, da forma que estamos aqui, Boti na vie na biso te. se a palavra não chegar, nunca vamos. Bokonzi ya Nzambe O olanga rei de bato Deus makobota mbuma. virá as pessoas que vão produzir o fruto. Mais donc kwa tirer A Nzambe. coisa que vai atirar os Soki homens. le boti na kati na. Se a palavra, Que le Seigneur vous bénisse. produzir na nossa La vida. parole doit produire. A palavra deve produzir. Tu es l'esclave de sa parole. Deus é escravo da Tu sua palavra. viendras E ele virá suivre sa parole. e seguir a sua palavra. Alingi ozanga nyonso. Aquilo que falta tudo, Mais lilobe bota na kati. mas a palavra produz. Malokole kela likolo pe na se kokela. Como a palavra criou o céu e a terra, deve criar em ti. Tango bato basangani. Quando as pessoas juntaram, Abi o mwasi ya ndumba. dizendo uma mulher prostituta, Mwasi oyo. esta mulher Azalaka mwasi ya era a mulher de Era. Era kufa. Era morreu. Azalaka mwasi ya Onana. Era a mulher de Onana Onana. kufa. Onana morreu. Bayebisi azela shela. Disseram para guardar o Akomi na coxa. zemi. E ele engravidou. E vamos Juda. matar. Juda. Yaka. Vem. Tamar efa kufa. Tamar deve morrer. Juda telemi lo Je bakosi. te levantou como um leão rugido. Akosala ni fo molela. Esqueceu que o sol deve se pôr. Akoma boye. Chegando, Tango bato ya mboka nyonso. quando todo da cidade saiu, ajuntou para que esta mulher mora. Mwana mwasi se justifie. A mulher vai se justificando. Azamu tunatango lo bati. Não precisava o tempo de Juda dizer. ye. Judá veio. Nakanda nyonso. Com toda a ira, Abimisi nzete. fez sair a vaga Abimisi kashi. e tirou o selo. Abimisi. Juda tangata. Quando olhou, Ezanga. e sorriu. Nalingi Nzambe atala quelque chose. Gostaria que Deus veja uma coisa na sua vida. Ata oza condamné dans le Mesmo monde. está condenado. Mais que Dieu voie sa parole dans Mas que toi. Deus veja Et qu'il suas fasse quelque palavras chose. em ti. Pour arroboaka yo te. Porque nunca vai te Pour rejeitar. oza quelque chose. Porque tu és alguma Mais à coisa. cause de sa parole. Mas por causa da sua Ndenge palavra. abimaki. Da forma que ele Parce saiu. que balingai basimba mwasi. Porque queria tocar a mulher. nayebi te bitumba nini oza. Não sei quais são os combates que tu tens. Mais abima. Mas deixa que ele Ntango saia. bato basali baréunion. Quando as pessoas fazem reuniões, bakokisi makambo pour ta vie. preparando as coisas a favor Que da ce Dieu sua là se vida. lève ce Que matin. este Deus se levanta e este Apesa oyo manhã, repos. dá-lhe descanso. malobaki nzambe fo apesa biso maloba okumi. Eu falo que Deus deve nos dar as palavras para poder glorificar. Não procuramos palavras. kumisa nzambe. Agradeça a Deus. kumisi yo. Eu te agradeço. opesaka abrahama mwana. Porque teu filho Abraão não. nakumisi Eu te opesa adoro. mili ya jeriko. Porque fez tomar em Jericó. Não. naloba ngo lobi. Eu vou dizer. lelo naloba ngo. Mas hoje não. lelo Não mpe precisa. makambo nzambe Hoje também as coisas que Deus opera. Que cria, produz Vous connaissez Gostaria que chegasse neste Levez-vous, s'il vous plaît. Levantei-vos, por favor. Levez-vous. Levantei-vos. Nous voulons prier. Queremos orar. Demandez au Seigneur sa force. Pedindo ao Senhor a sua força. Demandez au Seigneur sa force. Pedindo ao Senhor a sua força. Longa. Para podermos vencer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos.
nalingi osambela gostaria que tu orasse